E eu quero começar aqui falando um pouquinho para a gente, né, de qual a diferença, né, efetivamente aqui que a gente tem entre software e metodologia, né? Então vamos entender primeiro aqui do que se trata, né, essa diferença, né? Por que existe essa diferença de fato? Então vamos lá. Primeiro ponto, né, que nós temos aqui é a questão do software, né? E software é ferramenta, né? Então ele é um ferramental simplesmente, né? E isso faz com que ele tenha uma série de características próprias, né? De ser apenas e tão somente um software, de ser apenas e tão somente uma ferramenta. A primeira dessas características, né, importantes aqui da gente pontuar é que as ferramentas mudam. Então uma ferramenta que hoje funciona de determinada forma, tem determinadas funções, com o tempo, né, ela normalmente muda, né? É natural, especialmente quando a gente fala de ferramentas de software, né? São ferramentas muito dinâmicas que mudam constantemente, né? Ferramentas para as quais a gente tem atualizações normalmente, né? A grande indústria, né, de software, especialmente os softwares voltados aí para a área de arquitetura e engenharia civil, são softwares, são empresas que têm uma regularidade muito grande, né? Ela é muito periódica aí no lançamento das suas novas versões, por exemplo. Então a gente tem versões, pelo menos a cada um ano a gente tem uma nova versão do software, né? Então os softwares mudam, né? As ferramentas mudam. Então esse é um aspecto importante que a gente tem que ter em mente aqui quando a gente está pensando em software simplesmente, em ferramentas simplesmente. Outro ponto relevante é que eles evoluem, né? Para além de mudar, eles evoluem normalmente, né? Então se é um software que ele está sendo bastante utilizado de fato pelo mercado, ele vai tender a evoluir, né? Porque daí vai ter uma série de investimentos para que esse software melhore, para que ele agregue novas funções, enfim, para que ele se desenvolva, né? Então isso é um ponto, né, bastante positivo, né? O detalhe importante aqui, né, tanto em relação a esse aspecto de que a ferramenta muda, quanto ao fato de que ele evolui, é o ponto de que a gente, né, não basta, digamos, aprender uma única vez, né? A gente tem um processo contínuo aí de aprendizado, né, desses softwares e dessas ferramentas por conta dessas características, né, de mudança constante, de evolução constante, né? Então esses são pontos bastante relevantes. Outro ponto também relevante que acontece com as ferramentas e com os softwares é que por vezes, né, ao contrário aí de evoluir, por vezes eles também ficam obsoletos, né? Então, se a gente faz a adoção de um software que ele não é amplamente utilizado no mercado, por exemplo, a gente corre sérios riscos de que esse software fique obsoleto, né? Porque se ele tem pouca saída, se ele tem pouca venda, se ele tem pouca aceitação no mercado, normalmente vai ser um software que vai ter muito pouco investimento na sua melhoria, no seu aperfeiçoamento, enfim. Então, é muito provável que essa ferramenta fique obsoleta, né? Então, esse é um ponto importante, né? Inclusive, quando a gente vai pensar em escolher a ferramenta que a gente vai usar, né, o software que a gente vai utilizar no nosso trabalho, esse é um aspecto importante, né? É por isso, inclusive, que são relativamente poucos os softwares que dominam, de fato, o mercado, né? Que tem ampla penetração no mercado. Porque esse é, sim, um aspecto importante, né? Porque se a gente, né, infelizmente, a gente faz uma escolha errada nesse sentido aqui, de ser um software que o mercado não aceita bem, né, a gente corre sim o risco de ter feito um investimento, né, e esses investimentos não são baixos, né, não são pouco significativos, né, ao contrário, a gente corre o risco de fazer o investimento numa ferramenta que fica obsoleta, tá? Então esse é um aspecto também bastante relevante aqui quando a gente pensa em ferramenta. E por fim, né, nesse caminho aqui desses softwares e dessas ferramentas que vão ficando obsoletos, eles muitas vezes acabam saindo de linha, né? E isso aqui acontece, na verdade, não só com aqueles que ficam obsoletos, né? Acontece às vezes também com aqueles que têm grande penetração de mercado também, né? Às vezes eles acabam sendo substituídos por um novo pacote, né, de softwares que acaba, né, que pode ter uma série de diferenças, enfim, mas que acaba abarcando aquelas funções que a gente tinha. Então, sempre que a gente pensa em ferramentas, é importante a gente ter algumas percepções importantes, né? Para além desses pontos específicos que eu listei aqui, é importante a gente ter clareza do seguinte: elas têm um marco temporal ali muito rigoroso, né? Muito importante da gente notar. Esse marco temporal, né, ele diz respeito tanto ao nosso conhecimento da ferramenta, que tem que estar em constante evolução, né? Porque as ferramentas mudam, porque as ferramentas evoluem, como também, com o passar do tempo, a ferramenta pode, né, ela mudar, ela evoluir, ela sair de linha, ela ficar obsoleta, enfim. Então, ao longo do tempo, a nossa relação com a ferramenta vai mudando também, né? Então,
muda aí o nosso nível de aprendizado, que é importante, pode mudar, né, a existência ou não da própria ferramenta. Então tem uma questão temporal aqui em relação a ferramentas que é muito importante a gente não perder de vista. Então esse é um ponto, né? E ferramenta, né, em linhas gerais, de novo, ferramenta é só ferramenta. Então não adianta você dar uma chave de fenda na mão de uma pessoa qualquer que ela, digamos, não vai conseguir fazer um reparo elétrico simplesmente porque ela tem a chave de fenda, né? Falta o conhecimento ali, né, de elétrica, enfim, todos os conhecimentos ali envolvidos, por exemplo, para fazer um reparo elétrico, né? Então não basta ter a ferramenta, não basta saber usar a chave de fenda, né? Não basta saber usar a ferramenta. Se a gente não tem o conhecimento por trás que vai embasar de fato o uso dessa ferramenta, a gente fica à mercê aí de uma série de coisas e a gente muito provavelmente vai fazer, né, uma série de bobagens, cometer uma série de erros e vai se frustrar muito, né? Vai acabar colocando a culpa na ferramenta. Essa chave de fenda não presta, não serve para mim. Mas na verdade, né, nesse exemplo aqui, eu é que não domino ali os conhecimentos para, por exemplo, fazer, né, uma manutenção elétrica, seja o que for, tá bom? Muito bem. Então, isso em relação ao software, né? Ao software que é uma ferramenta, tá?